medo que você tenta esconder está controlando toda a sua vida. E você talvez nunca tenha percebido. Esse medo não é apenas um sinal de fragilidade. Ele é a sombra que Carl Jung descreveu, o fragmento invisível da psique que governa silenciosamente cada decisão, cada hesitação, cada gesto que você acredita ser livre. Pergunte a si mesmo: quantas vezes você deixou de agir, de falar, de amar, apenas porque algo profundo dentro de você dizia não? Esse algo é a sombra, e ela é ancestral, coletiva, atravessa gerações e padrões inconscientes que você nem imaginava possuir. Poucos ousam olhar para ela. A maioria vive sua vida como marionete de uma força invisível, acreditando que o controle está do lado de fora, quando na verdade tudo pulsa de dentro. Feche os olhos por um instante e sinta o peso do que você esconde. Cada insegurança, cada vergonha, cada medo disfarçado de prudência é uma corrente que prende sua essência. Jung nos ensina que a sombra não é apenas o lado negativo. Ela contém potencial, energia bruta, conhecimento oculto sobre quem realmente somos. Imagine uma porta dentro de você, sempre entreaberta, que você evita por medo do que encontrará. O que está atrás dessa porta pode ser a chave para o despertar. Muitos passam a vida inteira contornando essa porta, e é por isso que sentem um vazio inexplicável, uma desconexão com a própria força interior. A sombra se manifesta de formas sutis. Talvez você se pegue reagindo de maneira exagerada, sabotando relacionamentos, recusando oportunidades, repetindo ciclos que parecem inevitáveis. Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. Cada comportamento compulsivo, cada ansiedade silenciosa, cada sensação de estar fora de lugar é um reflexo daquilo que você ainda não confrontou. Mas aqui está a iluminação. Enfrentar a sombra não é destruir algo, é transmutar. É perceber que cada medo é uma mensagem, uma energia que, quando acolhida, pode guiar sua evolução interior. Pergunte-se agora: qual medo você nega todos os dias? O medo de fracassar? De não ser amado? De se mostrar vulnerável? Respire fundo e sinta cada um deles vibrando dentro do corpo. Cada célula carregando histórias que não são apenas suas, mas coletivas, herdadas. Jung chamava isso de inconsciente coletivo, um reservatório invisível de experiências humanas, arquétipos, símbolos e padrões herdados que moldam silenciosamente nossas vidas. E é exatamente nesse campo que reside a oportunidade de transformação, porque ao reconhecer e acolher essas sombras, você começa a recuperar a autonomia sobre sua própria existência. Imagine agora uma cena: você caminhando por um corredor escuro. Cada porta que passa representa uma emoção reprimida, um medo escondido. Cada porta que você abre, você traz luz ao desconhecido, permitindo que a energia antes dispersa se transforme em força vital. A psicologia junguiana nos ensina que não existe iluminação sem integração. O medo, quando olhado com atenção consciente, revela arquétipos internos, figuras de poder, de cura, de criatividade, de destruição, que aguardam serem reconhecidas. Esta é a alquimia da alma. Transformar o invisível em visível, o pesado em leve, o reprimido em expressão genuína. Agora, sinta a sincronicidade se manifestando. Jung nos mostrou que o universo interno e externo se refletem. Pequenas coincidências, encontros inesperados, insights que surgem em momentos de silêncio são sinais de que o seu inconsciente está dialogando com a consciência. Esses sinais não são apenas sorte, são respostas energéticas à coragem de enfrentar a própria sombra. Cada medo reconhecido, cada sombra integrada, gera microtranscendências que alteram profundamente a percepção da realidade. A energia que antes bloqueava flui, e você percebe que não estava preso, apenas desatento à própria força interior. Você pode começar a prática ainda hoje. Feche os olhos, respire consciente e visualize seu medo mais profundo como uma figura. Não a rejeite,
Observe suas cores, formas, texturas. Aproxime-se dela com curiosidade e pergunte: o que você quer me mostrar? Ao fazer isso, você ativa o diálogo interno, o caminho da individuação, que Jung descreveu como o processo de se tornar inteiro. A sombra deixa de ser um inimigo silencioso e se torna uma aliada potente. Pequenas ações assim geram efeitos invisíveis, mas profundamente transformadores. Considere o medo que você evita como uma mensagem codificada. Jung chamava isso de linguagem simbólica da psique. Cada emoção reprimida é um símbolo, cada reação exagerada é um aviso. Quando você aprende a decodificar esses símbolos, começa a perceber padrões invisíveis herdados de sua história familiar, da sociedade, da própria evolução humana. Cada insight é uma faísca que ilumina o caminho, trazendo clareza para o que antes parecia confuso, desordenado e inevitável. Não se engane, enfrentar a sombra não é confortável. É desconcertante, perturbador, mas profundamente libertador. Como Jung apontou, quem recusa a confrontar o próprio lado oculto permanece escravo de condicionamentos coletivos. Aqueles que ousam encarar a própria sombra relatam mudanças significativas na vida, na percepção de si mesmos, na qualidade dos relacionamentos e na capacidade de criar com autenticidade. Cada pequeno avanço é uma vitória silenciosa, um passo na jornada da individuação, rumo à integração da psique e da alma. Imagine agora que cada medo oculto que você possui é um arquétipo esperando ser reconhecido. O herói, o sábio, o amante, o destruidor. Jung explicava que esses arquétipos possuem energia própria e, quando ignorados, influenciam silenciosamente nossas decisões. Ao reconhecê-los, você transforma a energia reprimida em ação consciente. Cada medo integrado se torna catalisador de criatividade, coragem e expansão da consciência. Este é o segredo da alquimia interior, da psicologia profunda, da transformação verdadeira que muitos jamais ousam experimentar. Sinta cada parte de você que foi reprimida, negada ou ignorada. A sombra não é apenas um conceito, é energia viva, pulsante, esperando ser liberada. Quando você se conecta com essa energia, cada ato cotidiano ganha novo significado. A simples consciência do medo altera padrões invisíveis, desbloqueia caminhos internos e redefine a relação com o mundo. Jung dizia que o autoconhecimento profundo não é apenas intelectual, mas experiencial. É sentir, integrar, transformar. Agora visualize seu medo como uma esfera de luz escura. Aproximando-se dela, perceba que ela contém fragmentos de verdades esquecidas, memórias arquétipas, forças de criação e destruição. Este é o território da sombra junguiana, um campo energético que pode nutrir ou limitar. Cada interação consciente com essa esfera gera microalterações na mente e no corpo, ressoando como ondas sutis que reverberam na realidade. A sombra não controla você. Você é que ainda não a percebeu. Pergunte-se: quantas decisões que pareciam espontâneas foram, na verdade, moldadas por padrões herdados? Quantas vezes você se prendeu a rotinas que não queria, a crenças que não eram suas, a expectativas invisíveis? Jung nos ensina que a individuação exige coragem, coragem de questionar tudo, coragem de sentir o desconforto, coragem de olhar para a própria sombra. Cada pequeno ato de coragem é um passo na direção da liberdade interior, do autoconhecimento profundo, da reconexão com a alma. A psicologia arquetípica mostra que nosso medo é, muitas vezes, a manifestação de arquétipos coletivos. O medo do abandono, do fracasso, da rejeição, do desconhecido. Todos refletem histórias humanas milenares, condensadas em padrões invisíveis dentro da psique. Reconhecer isso não diminui sua experiência. Pelo contrário, amplifica sua compreensão e compaixão por si mesmo.
Cada momento de autoconsciência é uma fagulha que ilumina o caminho para a transformação interior. Você pode agora aplicar um exercício de microtranscendência. Sempre que sentir o medo se manifestar, pause. Respire consciente. Nomeie a emoção. Isto é medo da sombra. Observe-a sem julgamento. Sinta o corpo reagir e permita que a energia se mova sem resistência. Essa prática simples, repetida, ativa sincronicidades sutis e abre o canal para insights profundos. Jung acreditava que a integração consciente da sombra gera alinhamento entre inconsciente e consciente, permitindo que a energia vital flua livremente. Cada sonho que você ignora, cada impulso que reprime, cada emoção que tenta sufocar contém mensagens da sombra. Jung e a interpretação de sonhos nos ensinam que a psique fala através de imagens, símbolos, histórias. Cada fragmento do inconsciente é um convite para descobrir verdades internas, para reconhecer arquétipos, para transmutar energia estagnada em força criativa. Ao aceitar esse diálogo, você entra em contato com o legado de Jung, a possibilidade de se tornar inteiro. Imagine que a sombra não é inimiga, mas mensageira. Ela carrega informações que você precisa para evoluir. Cada resistência interna, cada reação impulsiva, cada tristeza profunda são sinais de que algo quer ser reconhecido. Jung explicava que não se trata de eliminar, mas de integrar. Cada passo consciente que você dá em direção à sombra gera harmonia interna, expansão da percepção e acesso a recursos internos que antes pareciam inalcançáveis. Agora, sinta a transformação começando a ocorrer. Cada medo reconhecido, cada sombra acolhida, cria uma pequena fissura na ilusão da limitação. Você percebe que os condicionamentos coletivos não definem mais suas escolhas. Cada momento de autoconsciência, cada exercício de integração, cada visualização consciente é um ato alquímico. Energia reprimida se torna força vital, medo se torna coragem, sombra se torna luz. Faça agora um pequeno ritual interno. Respire profundamente, coloque as mãos sobre o coração e mentalize. Reconheço o que escondi, acolho o que neguei, integro o que resisto. Sinta a energia do corpo se reorganizar. Sinta a psique responder. Sinta a sombra se transformar em aliada silenciosa. Pequenos gestos assim, feitos com presença e intenção, abrem portas internas que permaneciam trancadas. Cada ação consciente é um passo na jornada da individuação, um convite à alquimia da alma. Perceba que tudo o que você acreditava ser falhas, limitações ou coincidências são na verdade sinais sutis da psique em busca de atenção. Jung dizia que a sombra revela o que ainda não foi integrado, e cada integração é um ato de liberdade. Quem pratica relata mudanças significativas na forma como percebe a realidade, se relaciona consigo mesmo e interage com o mundo. A sombra, quando reconhecida, deixa de controlar silenciosamente e passa a ser guia sutil. Agora, conecte-se com o arquétipo do sábio interior. Jung nos lembra que a psique contém figuras de poder que só se manifestam quando a consciência se volta para elas. Cada medo enfrentado ativa essa força interna. Cada sombra reconhecida fortalece o arquétipo. Sinta a energia se mover, o corpo vibrar, a mente clarear. A transformação não acontece no intelecto, mas na experiência sensorial, na presença consciente, na alquimia silenciosa que a sombra desperta. Observe que a individuação não é um destino, mas uma prática diária. Cada passo consciente, cada ato de coragem interna, cada diálogo com a sombra é uma aproximação do seu eu integral. Jung e a psicologia profunda nos ensinam que a vida se torna mais rica, mais intensa, mais significativa quando acolhemos todas as partes de nós mesmos. Cada emoção, cada medo,
Cada impulso reprimido é um portal que leva ao autoconhecimento profundo e à expansão da consciência. Você pode continuar agora explorando sua sombra em pequenas experiências diárias, observar reações emocionais, questionar impulsos automáticos, refletir sobre sonhos, meditar sobre padrões herdados. Cada microação cria fissuras na ilusão do controle externo e desperta a potência interna. Jung afirmava que a sombra é também fonte de criatividade, de insight, de sabedoria prática e espiritual. Integrar essa energia é, portanto, um ato de liberdade, coragem e alquimia da alma. Sinta a pulsação da sua vida mudar. Cada medo reconhecido gera sincronicidades sutis, pequenas revelações, momentos de clareza que antes passavam despercebidos. Jung nos lembra que a psique não se transforma com pressa, mas com presença. Cada instante em que você escolhe observar, acolher, integrar, é um passo no caminho da individuação. A sombra não desaparece. Ela se torna uma companheira consciente, guiando-o para níveis mais profundos de autoconhecimento e experiência da vida. Sinta agora a densidade do medo pairando como uma neblina sobre sua consciência. Ele não está separado de você. É parte viva do seu campo interno, um rio subterrâneo que molda pensamentos, atitudes e emoções antes mesmo de você perceber. Jung nos ensinou que a sombra é o depósito das experiências não assimiladas, memórias ancestrais que se manifestam como reações automáticas. Imagine que cada vez que você evita um conflito, reprime uma emoção ou deixa de expressar um desejo genuíno, você deposita mais energia nesse rio invisível. Mas há um ponto crucial. Quando se torna consciente dessa corrente, você pode começar a direcioná-la, transformando turbulência em fluxo criativo. É como aprender a remar contra a maré interna, sentindo cada gota de resistência, cada puxada que revela força oculta e invisível. Visualize cada medo como uma árvore cujas raízes se enterram profundamente em padrões familiares e coletivos. O tronco representa suas emoções cotidianas, e os galhos são escolhas aparentes, que parecem livres, mas nascem da sombra. Jung nos alerta que é impossível arrancar a árvore sem danificar a vida que ela nutre. A transmutação real acontece quando você conversa com a raiz, compreende sua origem e permite que ela floresça de maneira consciente. Ao observar essa árvore dentro de si, você percebe padrões de pensamento que se repetem silenciosamente. Hábitos herdados, respostas automáticas. Reconhecer isso não é culpa, é iluminação prática. É perceber que tudo que parecia obstáculo externo é, na verdade, oportunidade interna de individuação. Sinta a energia do corpo reagir quando você toca naquilo que evita. O medo não é abstrato, ele tem textura, peso, vibração. Pode se manifestar como aperto no peito, frio na espinha ou tensão nos ombros. Jung chamava essa experiência de manifestação somática da psique. A consciência corporal é uma ponte essencial para integrar a sombra, pois é através do corpo que os conteúdos reprimidos pedem expressão. Experimente agora inspirar profundamente e perceber onde o medo se aloja. Observe sem tentar mudar nada. Apenas sinta, perceba a densidade e note que cada respiração consciente dissolve pequenas camadas de resistência, gerando espaço para a transformação interior. Imagine que cada sombra reprimida é uma partícula de energia com potencial criativo. Jung dizia que o inconsciente contém vastos recursos de sabedoria, criatividade e insight que só emergem quando confrontamos o que escondemos. Cada medo enfrentado é uma centelha que acende áreas da mente antes adormecidas. A energia que antes causava estagnação pode ser convertida em imaginação ativa, coragem prática e inspiração profunda. Pense em cada desafio emocional como um laboratório alquímico. Você coloca o medo, a tensão e a ansiedade na fornalha da atenção plena, e dele surge uma luz nova.
uma força vital que direciona seu caminho. Você pode aplicar agora uma prática de visualização mais intensa. Feche os olhos e veja seu medo transformando-se em um ser simbólico diante de você. Pode ser um dragão, um rio turbulento ou uma sombra que se move com intenção própria. Não lute. Observe. Pergunte: o que você precisa que eu compreenda? Jung dizia que esse diálogo simbólico com a sombra é central para a individuação. Ao perceber a intenção do medo, você descobre que ele não é inimigo, mas mensageiro. Cada insight desse contato gera micro-rupturas nos padrões inconscientes, abrindo espaço para decisões mais conscientes, relações mais autênticas e expressão plena do ser. Sinta a dimensão temporal do medo. Ele não se limita ao presente. Ecoa eventos passados e ressoa em futuras possibilidades. Jung explica que a psique opera em camadas, onde passado, presente e potencial coexistem em um campo dinâmico. Cada trauma não resolvido, cada vergonha silenciosa, cada rejeição internalizada forma uma rede invisível que influencia escolhas e percepções. Ao trazer atenção plena a essas camadas, você observa como os medos moldam experiências sem ser percebido. O simples reconhecimento é um passo de liberdade. Você percebe que não precisa mais reagir automaticamente, que pode transformar cada eco em aprendizado, cada sombra em sabedoria viva. A sombra se comunica também através de imagens internas e sonhos. Jung ensinava que os sonhos são mensagens codificadas do inconsciente, oferecendo sinais sobre desejos reprimidos e medos escondidos. Imagine cada sonho como um quadro pintado pela sombra, cheio de símbolos que refletem aspectos de você mesmo que ainda não integrou. Observar, refletir e dialogar com essas imagens é um ato alquímico. Cada interpretação consciente traz à luz fragmentos que antes operavam no escuro, permitindo que a energia se redistribua, criando harmonia interna, insights sobre padrões repetitivos e abertura para novas experiências existenciais. Sinta o medo se tornar menos abstrato e mais concreto, como se estivesse na sala ao seu lado. Jung enfatizava que encarar a sombra é reconhecer que o que parece externo é, na verdade, uma projeção da psique. Cada reação emocional exagerada, cada julgamento instantâneo, cada ansiedade súbita é uma ponte que conecta o consciente ao inconsciente. Quando você observa essas manifestações como mensageiras, em vez de inimigas, transforma cada momento de desconforto em oportunidade para a expansão interna. É um processo de refinamento contínuo, onde atenção plena e curiosidade se tornam ferramentas de alquimia da alma. Agora, imagine que você está diante de um espelho invisível que reflete não sua aparência física, mas toda a sombra que evita. Jung dizia que o verdadeiro autoconhecimento requer coragem para encarar esse reflexo sem defesa. Observe cada expressão, cada emoção reprimida, cada padrão que se repete. Respire e permita que essa imagem revele não apenas limitações, mas potenciais ocultos. Ao acolher a totalidade de si, você cria um campo interno de autenticidade, onde decisões, escolhas e criatividade emergem de um espaço de consciência expandida e não de condicionamentos herdados. Visualize que o medo que você tenta esconder é como uma nuvem carregada de energia, esperando chuva. Jung explicava que energia reprimida, se não integrada, se manifesta de maneiras inesperadas, compulsões, obsessões, conflitos internos. Quando você permite que a nuvem se abra conscientemente, a chuva cai sobre áreas ressecadas da psique, nutrindo criatividade, intuição e força interior. Cada gota é um insight, cada raio uma revelação simbólica. Essa prática de atenção consciente ao medo transforma o que era limitante em combustível para a evolução, revelando a conexão profunda entre sombra, energia vital e caminho da individuação. Sinta como o medo molda suas narrativas internas,
Cada história que você conta a si mesmo sobre incapacidade, fracasso, rejeição é moldada por sombras inconscientes. Jung nos lembra que a narrativa consciente é uma ferramenta poderosa. Ao observar essas histórias, questioná-las e reformulá-las, você altera o campo interno. Cada narrativa reformulada é uma microtransmutação da psique, abrindo espaço para experiências mais autênticas. O medo deixa de ditar seu roteiro invisível e passa a servir como combustível para criatividade, coragem e expressão genuína. Imagine que cada medo carregado é também um portal para arquétipos de poder. Jung descreveu como certos medos, quando integrados, ativam figuras internas de força, sabedoria e compaixão. O medo da rejeição pode revelar o arquétipo do amante universal. O medo do fracasso pode despertar o herói interior. A ansiedade do desconhecido pode abrir caminho para o sábio invisível. Cada interação consciente com esses arquétipos não apenas transforma o medo, mas energiza a psique, desbloqueando potenciais que estavam ocultos por gerações. Sinta o medo como um ritmo interno, uma batida de tambor que ecoa no corpo e na mente. Jung ensinava que a psique tem cadência própria, padrões rítmicos que refletem dinâmicas inconscientes. Ao prestar atenção a esses ritmos, você percebe quando o medo se manifesta, onde ele pulsa, como influencia decisões. A prática de escuta corporal consciente permite harmonizar esse ritmo com a consciência, transformando padrões automáticos em dança deliberada. Cada movimento consciente diante do medo é uma coreografia de integração, um ato de alquimia interna que ativa forças latentes da alma. Você pode agora criar um espaço seguro interno, um templo mental onde o medo pode se manifestar sem ameaça. Jung sugeria que visualizar um espaço simbólico de acolhimento da sombra ajuda a estabelecer diálogo consciente. Imagine esse espaço detalhadamente. Paredes, luz, cores, elementos naturais. Cada medo que surge é recebido com presença, atenção e curiosidade. Ao praticar essa visualização, você treina a psique a perceber o medo não como invasor, mas como mensageiro, criando liberdade interna para escolhas mais conscientes, relações mais autênticas e expressão integral do eu. Observe que o medo muitas vezes se esconde atrás de racionalizações, distrações e justificativas. Jung nos ensina que a mente racional frequentemente tenta silenciar a sombra, criando camadas de auto-engano. Ao reconhecer essas camadas, você começa a descer até a essência do medo, encontrando padrões ancestrais e memórias emocionais que influenciam sua vida silenciosamente. Cada camada reconhecida é uma oportunidade de liberação. A sombra deixa de operar nas sombras e se torna ferramenta de autoconhecimento profundo, permitindo que você experiencie o mundo com mais presença, clareza e autenticidade. Imagine o medo como um rio subterrâneo que atravessa toda a psique. Jung explicava que esses fluxos de energia invisíveis podem gerar bloqueios ou potencial criativo. Ao colocar atenção consciente na corrente do medo, você percebe onde há estagnação, onde há turbulência e pode redirecionar a energia de forma consciente. Essa prática diária de observação transforma padrões herdados em movimentos de autotransformação, permitindo que a psique flua de forma integrada, harmônica e potente, conectando passado, presente e futuro em um só campo de consciência. Sinta a presença da sombra em situações cotidianas. Cada desconforto, cada reação exagerada, cada insegurança contém fragmentos de medos não reconhecidos. Jung enfatizava que a consciência é a ponte entre o invisível e o visível. Ao observar essas manifestações, você ativa microtranscendências que reconfiguram padrões invisíveis, liberam energia reprimida e despertam arquétipos internos.
O medo deixa de ser limitante e se torna catalisador de autoconhecimento profundo, criatividade e expressão autêntica. Agora, visualize que cada medo reprimido é como uma joia enterrada em solo escuro. Jung chamava a integração da sombra de processo alquímico, transformar chumbo emocional em ouro psíquico. Cada medo reconhecido, cada emoção acolhida, cada padrão percebido é uma escavação consciente em busca de luz interna. Sinta o valor dessa joia emergindo, brilhando dentro de você, alimentando coragem, intuição e autocompreensão. Pequenos atos conscientes repetidos diariamente acumulam uma riqueza interna que transforma profundamente a percepção da vida. Permita que o medo se torne uma presença respeitada, não uma força opressora. Jung ensinava que somente através da aceitação, observação e diálogo consciente a sombra se integra. Cada experiência de desconforto é uma oportunidade de aprendizado. Cada reação emocional, uma porta aberta para a compreensão profunda de si mesmo. Ao reconhecer o medo como parte da psique, você acessa recursos internos antes ocultos, fortalece a consciência e cria um campo energético que transforma padrões herdados em liberdade de expressão e autenticidade. Sinta o impacto do medo nos relacionamentos. Cada reação defensiva, cada crítica, cada ansiedade silenciosa é reflexo de padrões invisíveis projetados externamente. Jung explicava que a sombra se manifesta no mundo por meio de projeções, e observar essas projeções é uma oportunidade de compreender o que ainda não foi integrado. Ao reconhecer que aquilo que irrita ou assusta no outro é um reflexo do interno, você transforma relações, dissolve conflitos internos e desperta a capacidade de compaixão consciente. Perceba que o medo contém camadas que se entrelaçam com arquétipos universais. Jung dizia que cada medo pessoal é também coletivo, refletindo histórias da humanidade, padrões de sobrevivência e mitos internos. Ao identificar essa teia, você percebe que não está sozinho. A sombra é um elo que conecta você à psique coletiva. Essa percepção amplia a consciência, oferecendo perspectiva, significado e força interna. Cada passo na direção da sombra é um passo em direção à totalidade, à liberdade interior e à experiência autêntica de viver plenamente. Agora, conecte-se com o corpo, a mente e a alma simultaneamente. Observe o medo em todos os níveis: físico, emocional, mental e energético. Jung chamava essa abordagem de integração total da psique. Cada respiração consciente, cada atenção ao movimento do corpo, cada observação das emoções e pensamentos cria um campo de presença que dissolve resistência, ativa recursos internos e desperta a energia da sombra como aliada. A prática contínua gera microtransformações que se acumulam, criando uma base sólida para a individuação, autoconhecimento profundo e expressão autêntica. Sinta que o medo não é inimigo, mas mapa. Cada reação, cada ansiedade, cada impulso reprimido indica caminhos internos a serem explorados. Jung enfatizava que o processo de individuação é circular. Quanto mais você integra, mais percebe novos aspectos da sombra. A consciência se expande como uma espiral ascendente, revelando padrões ocultos, despertando criatividade e abrindo portas para novas possibilidades. Cada reconhecimento consciente é uma alquimia silenciosa que transforma medo em força, sombra em luz, limitação em oportunidade. Permita-se agora perceber a interconexão entre medo, sombra e liberdade interior. Cada pequeno ato de atenção, reflexão e integração cria ondas invisíveis que reverberam na psique e na vida cotidiana. Jung nos lembra que nada se perde. Energia reprimida é energia transformável. Cada momento de presença diante do medo é uma oportunidade de transmutação, permitindo que você perceba o mundo e a si mesmo de forma mais profunda, autêntica e consciente. A sombra não desaparece. Ela se torna a guia silenciosa do caminho de individuação.
catalisadora de evolução interna e expressão da alma em sua plenitude. Hoje, você tocou a teia invisível que permeia sua psique. O medo que antes se escondia nos recantos do inconsciente agora se revela, pulsando como um rio de energia transformadora dentro de você. Cada fragmento da sombra que emergiu não é mais ameaça, mas sinal, mensageiro e portal. Algo profundo foi ativado, uma frequência interna que vibra com símbolos ancestrais e arquétipos esquecidos. E ainda falta uma última revelação, um presente oculto, a chave esquecida do inconsciente que apenas os atentos podem sentir. Se essa jornada despertou ecos na sua alma, deixe um sinal dessa conexão. Escreva nos comentários: eu acolho minha sombra e desperto o chamado do Self. Que isso marque seu compromisso com a travessia interior, com o caminho da individuação e com a alquimia silenciosa da alma. Se esse conteúdo acendeu algo adormecido dentro de você, talvez você seja daqueles poucos que ouvem o sussurro profundo do inconsciente. Inscreva-se e caminhe nesse campo arquetípico de descoberta, onde cada vídeo é um portal para percepção expandida, transformação interior e diálogo com os mistérios da psique. Que o Self conduza você pelas espirais do desconhecido, até que cada sombra se revele, cada arquétipo desperte e a plenitude da alma se torne visível na consciência.